Bom dia, 17º dia de uma jornada que empreendemos nesta busca de intimidade com Deus. Isso já é um ponto muito bom, positivo para nós, porque já estamos aí a quase 50% dessa proposta da nossa jornada. E temos aprendido nesses dias, né, começando aí bem pequeno, bem light, né, com um leitinho, e agora nós já vamos começar a adentrar, a dar passos, subindo aí num alimento mais sólido, já nos dando um pouco mais de base, de fundamento para a nossa busca. E nós aprendemos que nesse processo a oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. E aí se faz, né, uma pergunta: como conhecer, como descobrir a vontade de Deus? E ela se revela em muitas partes de textos, né, dos livros da Bíblia, da palavra de Deus. Ali há o revelar-se de Deus ao homem, conhecê-lo e também descobrir a sua vontade. Então, esse tempo de valor, esse tempo a sós com Deus, nós vamos descobrindo e vamos aprimorando, alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. E assim, então, nós podemos cumprir, e assim, quando recitamos a oração universal, vamos vendo a vontade do céu sendo feita também na vontade da terra. E assim, então, nós passamos a refletir esta essência, passamos a transmitir o amor, a paciência com todos, com aqueles com quem Deus tem uma busca, porque Deus quer se revelar a todos, né? Quer que todos o conheçam, que todos se acheguem a Ele. Mas nem todos conhecem, sabem o caminho, nem todos ainda foram despertados. E para isso, então, nós vamos abordar o tema de hoje numa oração em que o próprio Senhor Jesus, quando estava ali nos seus últimos momentos de ministério na terra, ele proclama ali uma palavra aos seus discípulos, ali no livro já, né, do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ali quando estava no encerrar das cortinas ministeriais, né, de Cristo, ele faz esta citação, dizendo aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muitos dizem, né, e podemos com certeza afirmar isso, é a última oração, a última recomendação que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos, né? Orar por novos discípulos, orar para que novas vidas possam se achegar a Deus, possam conhecê-lo. E como isso pode acontecer, né? Simplesmente atuando pelaquilo que ele nos deu como exemplo. Orar, apresentar ali diante de Deus, se entregando para que Ele nos use como instrumento de evangelismo, né, para evangelizar as vidas, levando este evangelho, dando a eles a oportunidade de conhecê-lo, de saber que Deus os ama e os quer a cada vez mais. E dentro dessa vontade de Deus, existe já alguns textos que nos revelam a vontade de Deus muito claramente. A primeira vontade que nós podemos elencar aqui, dentro de muitas, mas aí já requeriria mais tempo, mas vamos pegar a fazer uma síntese aqui bem mais das principais. Que o primeiro das citações é que os homens se arrependam, né, e possam conhecer a Deus, que os homens se arrependam e comecem a desejar conhecer o plano de salvação, creiam nele, né? Creiam na obra que ele fez para nos resgatar da condenação, para nos levar a um novo tempo, né, um novo momento com ele, ou seja, restabelecer aquilo que já havia anteriormente, ou seja, nós voltarmos como era no começo, quando Deus no jardim andava com o homem e ali então com ele todos os dias dialogava, conversava, trocava
ali palavras. E quando o pecado vem, ele rompe, ele rompe com tudo isso, ele separa o homem de Deus. Então, uma das maiores vontades é que o homem volte ao jardim, volte ao caminho de novo com Deus, ao caminhar novamente todos os dias com Deus, ou seja, estar na presença de Deus. Lá em Timóteo, no primeiro carta de Paulo a Timóteo, ali no capítulo 2, versículo 4, há um texto que traz algo bem profundo para nós, que também dizendo assim, que nós cresçamos no conhecimento da verdade e nós chegamos ao pleno conhecimento do Senhor. Quer dizer que é um processo que nós possamos começar pequeno e ir desenvolvendo a cada tempo, a cada momento, e assim nós vamos crescendo neste conhecimento e esta verdade vai nos sendo revelada. Por isso aqui nós vemos aquela palavra quando o apóstolo Paulo fala ali a uma igreja: eu não pude dar alimento sólido porque vocês ainda não eram crianças na fé. Então, por isso ele deu um conhecimento bem ainda mais simples, para que eles pudessem aprender e aí, então crescendo e fossem buscando alimentos mais robusto, alimento com muito mais base, fundamento, que vamos dar discernimento das coisas maiores, né? Daquilo que Deus realmente faz e continua a fazer nas nossas vidas. Que além da salvação, além de uma comunhão com Deus, existe todo um propósito de Deus de se revelar nessa terra e de tornar-se conhecido. E aqui então nós podemos enquadrar este versículo do Evangelho de Mateus, quando o próprio Senhor diz que ele recebe toda a autoridade e que esta autoridade ela é nos concedida para fazermos discípulos, ou seja, para tornar sabido, conhecido de todos aquilo que o Senhor Deus fez por nós, quando nós levamos ele ao conhecimento do Evangelho da salvação e ali passamos a cumprir todas as ordenanças que foi deixada para que nós possamos voltar ao caminho com Deus. E precisamos pedir, então, dentro dessas vontades, né, que nós vamos a cada dia dando passos, dentro dessa intimidade com Deus, nós vamos conhecendo e sabendo que a vontade de Deus é que todos conheçam, que todos saibam. E como isso pode se processar? Nós, quando recebemos, alguém se incumbiu de transmitir a nós, e assim nós podemos ter os nossos olhos abertos, nosso entendimento, nosso conhecimento, e assim nós aceitamos e passamos então a entrar nesta jornada, nesta caminhada. E agora nós vamos então neste propósito, numa busca de desenvolver a intimidade com Deus cada vez mais, e assim nós vamos cumprindo com a sua vontade. E a vontade de Deus é que todos o conheçam. Por isso é que quando o apóstolo Paulo nos orienta a que peçamos, né, que pedimos a Deus que dê-nos filhos espirituais, ou seja, dê-nos possibilidades, traga-nos a ocasião e a oportunidade para que possamos falar dele, anunciando ali então o evangelho e a obra de salvação que ele preparou para cada um de nós. E nós podemos cada dia estar sendo instruídos e formados e gerando vidas para Deus nesse processo. Jesus orou pedindo direção a Deus para que pudesse escolher os seus discípulos. E isso é algo que nos ensina muito, porque ele tinha-os todos ali, mas ele mesmo não quis se dar por si para escolher, mas ele busca se retirar e permanecer ali uma noite toda em oração, em um local, em um momento, quando então nós vemos que ele aplica uma dessas etapas que nós falamos anteriormente sobre o tempo e o lugar de intimidade reservado para buscar a Deus. E aqui então o Senhor busca num lugar, no monte, né, passa uma noite em oração para descobrir, né, qual era os discípulos que o Senhor Deus o havia dado, né, os 12 discípulos que ele chamaria para serem ali os seus seguidores, aqueles que levariam adiante a sua obra, a obra que ele estaria empreendendo, começando ali com o ministério,
terreno e que depois ele poder dar continuidade através dos discípulos. E isso se processa de uma forma em que até hoje tem alcançado vidas. Sinal disso é o que nós estamos aqui, porque foram frutos dessa proposta do discipulado, ou seja, de ir cada dia mais levando adiante este evangelho e alcançando ainda mais vidas. E há, dentro do contexto que nós já abordamos em explanações anteriores, que há um só que possa nos instruir e saber, porque conhecendo ele o coração, conhecendo a vontade de Deus, também conhece o coração do homem, o Espírito Santo. Ele pode nos ajudar neste projeto de fazer discípulos e de ali então levar vidas para Deus, né? Conquistando vidas para o reino de Deus. E assim nós estaremos respondendo à vontade de Deus, que é que todos sejam salvos. E assim temos visto muitos ministérios promovendo esta obra e muitas vidas que também entendem esse chamado correspondendo a Deus. Então, a intimidade com Deus também se dá pelo processo de obediência de completar a obra e a vontade que Deus tem na terra, que é de alcançar todos os homens, de que todos, por meio da palavra do Evangelho, possam conhecê-lo. E orar para que Deus toque e prepare corações de pessoas que estão angustiadas, aflitas, né? Tendo aflições e vivendo apartado, longe da verdade, longe de Deus, possam se abrir e permitir, tendo seus corações tocados, para que então busquem e recebam a palavra de salvação. Orar para que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Orar também para que sejam libertos, né, das amarras, né, das prisões, dos espíritos enganadores, dos demônios, das barreiras que colocam para que eles não, para que impeçam-os de enxergar a vontade e a verdade de Deus. E orar também para que Deus prepare ocasiões para conversarmos e compartilharmos assuntos espirituais com aqueles que estão à nossa volta, para que nós tenhamos a oportunidade de falarmos e de partilharmos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E depois desse tempo de oração, quando o próprio Senhor também nos traz este exemplo, nós também busquemos fazer o mesmo e assim nós vamos gerando vidas para Deus. Portanto, isso faz parte do processo de intimidade, de descoberta, de cada dia mais se achegar e estar mais aperfeiçoado na obra do Espírito Santo em Cristo Jesus. E por isso eu quero nesta manhã deixar aqui esta ordenança, repetindo-a, né, para que vamos e façamos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os para que se acheguem ao conhecimento da verdade pelo meio de Cristo Jesus. E assim então, novos discípulos serão acrescidos ao reino dos céus. E vamos deixar então para fundamento, para a nossa explanação diária, né, para um degrau, mais o 17º degrau dessa jornada, né, desse passo de intimidade que nós estamos dando em direção a Deus, para que nós possamos então buscá-lo a cada dia. Então, os 3 parâmetros para a nossa reflexão do dia de hoje. Digamos a Ele que queremos fazer novos discípulos, que nós possamos também pedir a Ele a ajuda para que geremos filhos espirituais. E, por último, que Ele nos ajude a fazer uma lista de pessoas para que nós entremos em contato, para que nós procuremos e possamos evangelizar. Que Deus nos dê o nome das pessoas, pois aquilo que o Senhor Jesus já nos dá lá como exemplo, que nenhum daqueles que o Pai o deu se perdeu, mas todos, né, foram salvos, todos foram alcançados, a não ser aquele que já estava preparado, né, para a perdição. Mas Deus é quem nos acrescenta todos aqueles a quem Ele tem chamado, aquele a quem Ele quer. E por isso Ele pode nos dar os nomes, dar vidas que estão à nossa volta, que carecem e que necessitam
ouvir dele a verdade. E assim nós poderemos estar cumprindo com mais este ponto de explanação na intimidade com Deus. É isso que eu quero poder deixar agora como sugestão para nós, que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus, pelo nome de Jesus Cristo. Amém.